Tô de volta, olha. Viu? Nem foi Mega Blaster. Só passei um batom só e pus o brinco. Agora deixa eu só ver aqui, peraí. Ver se eu consigo tirar a senha, né? Aí. Ô Rodolfo, manda lá no grupo do DT Life o link pro pessoal. Ah, ele vai entrar na sala de novo, caramba. Hum, peraí. Voltamos. É que pra editar, eu não consigo mais editar, gente. Porque a gente já tá no horário do evento. Eu tô mandando aqui no. Peraí, deixa eu ver. Yes, peraí. Ai, 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 ai. Tá. Bia, cadê? Tomara, né? Ó, eu vou. Rodolfo, você consegue mandar os e-mails com para avisar o pessoal da senha? Não, só tem e-mail só. Tararã, tararã. Acho que a internet está travando um pouquinho. Foi, vê aí. No Zap, é. Ai, pera. O Excel tem, pera. Não, acho que vou mandar o Excel, é melhor, né? Opes. Por quê? Peraí. Então, peraí que eu vou. Oi, Márcio.
Boa noite, tudo bem? Márcio, a gente já vai começar. A gente só está sinalizando o pessoal da senha porque era para liberar o acesso normal, mas não sei por que ele está pedindo a senha. Então, só estamos avisando o pessoal para eles conseguirem entrar. Aí a gente já começa, tá? Deixa eu só avisar aqui. Vamos lá. Avisando todo mundo aqui. Não, eu tô no Meetup. Pode mandar, pode mandar. Aqui. Nossa, tem uma galera aqui. Tiago. Mais gente entrando, vamos lá. Acho que o pessoal está começando a conseguir acessar a sala.
Vamos esperar mais um pouquinho. Funciona, que bom, né? Acho que tá dando eco, né? Pode ser que dê um pouquinho de eco no som, né? É. Bom, vamos começando? O que vocês acham? Su, vê se o seu, como é que tá a sua conexão de internet, porque às vezes trava mesmo um pouquinho. Sim, sim. Vamos tentar responder, né, Márcio? O Márcio participou já comigo no, numa imersão de Design Thinking, já conheço o Márcio. Márcio é engenheiro, né, Márcio? Não, não me lembro, acho que é isso, né? É isso mesmo. Legal, bom revê-lo, Márcio. Ah, estava com o Rodolfo também na live. Que legal. Tiago também, o Tiago participou comigo da última imersão de fevereiro, né? É,
Bora lá. Bom, vamos lá, gente. Boa noite, bem-vindos aí a todos. A gente está aí num momento um pouquinho diferente do que o habitual, né? Estamos fazendo aí, na verdade, esse é meu segundo webinar, e aí convidei o Rodolfo e a Bia para estarem comigo aqui, e poderem me contribuir comigo nessa dinâmica de entender um pouquinho melhor o design thinking e de que forma ele pode contribuir com a gente nesse cenário completamente diferente que a gente está vivendo. Então, nós divulgamos o webinar para pensar um pouquinho em como aplicar essa abordagem para resolver problemas complexos e como é que isso relaciona com o atual problema, que é o do Covid-19. Eu vou, então, me apresentar rapidinho e depois a Bia e o Rodolfo também se apresentam para a gente dar início no webinar, beleza? Qualquer dúvida que vocês tiverem, gente, vão sinalizando aí pelo chat. Quem quiser falar também, quiser que eu acione o microfone, só me sinaliza que aí eu libero o microfone para a gente falar também, tá? Bom, algumas pessoas que estão aqui eu já conheço, já me conhecem. Eu sou a Juliana Morim, eu sou psicóloga, tenho uma trajetória aí no Design Thinking, venho fazendo aí alguns projetos com Design Thinking, faço workshops também, tanto em company quanto abertos, e acredito que o Design Thinking pode trazer grandes soluções para a gente, através dos valores, que eu já estou dando spoiler, né? Não vou falar então. Mas essa é um pouquinho da minha trajetória. Como psicóloga, eu acho que faz todo sentido pensar essa nova abordagem e aprender as coisas de uma forma diferente, com mais significado, mais sentido, e que de fato atendam às necessidades das pessoas. Esse é o objetivo principal e é em cima disso que eu trabalho. Acho que é isso. É isso aí. Isso aí, isso aí. Bom, beleza. Eu vou falar então um pouquinho do objetivo desse webinar, tá? Por que que a gente decidiu fazer e o que que a gente espera, né? A gente tem aí como premissa compartilhar um pouquinho dos conceitos e as ferramentas que fazem parte dessa abordagem, para a gente poder refletir um pouquinho de como é que funciona a sua aplicação e como funcionaria a aplicação no nosso atual cenário,
de Covid-19, de que forma o design thinking pode contribuir nesse momento complexo que a gente vive. Então, esse é o nosso objetivo de hoje. Sim, sim. Eu vou ler a frase e aí eu explico um pouquinho dela. A razão para a natureza iterativa e não linear da jornada não é que os design thinkers sejam desorganizados ou indisciplinados, mas o fato de o design thinking ser fundamentalmente um processo exploratório. Então, eu tirei essa frase do livro do Tim Brown, AK, para quem quiser eu recomendo. E ele fala dessa natureza exploratória do design thinking. A gente tem como premissa, quando a gente recebe um problema, pensar na solução. E o design thinking vai um pouco no caminho da investigação do problema primeiro, para depois a gente pensar na solução. Então, por isso, inicialmente, o processo parece desorganizado, confuso, indisciplinado, mas ao longo das etapas e utilizando as ferramentas que o design thinking nos possibilita, a gente consegue formular um entendimento do problema e conseguir, a partir disso, criar soluções que realmente fazem sentido para as pessoas. Quer passar, Bia? Pode passar.
Não, acho que é isso, Bia. Só complementando um pouquinho, a gente tem dentro dessas etapas divergência e convergência. Então, a gente amplia o olhar para depois focar em cada ponto do problema. O Thiago está perguntando aqui se a pesquisa seria o mesmo que User Safari. Eu não conheço esse termo, Thiago. Vou pesquisar e eu te falo se tem alguma semelhança aí das duas coisas. Ah, pode falar, Bia. Uhum, é isso. Uhum. Só complementando um pouquinho, Bia, falando aí de arquétipos e persona, porque para mim, arquétipo e persona são termos bem semelhantes, porque a persona, na verdade, é a representação das características do indivíduo ou de um grupo de indivíduos. E o arquétipo tem o mesmo significado. Tá? Então, é que a persona a gente fala no marketing de uma forma mais geral das características do seu público. E o arquétipo,
para mim, pelo menos como psicóloga, ele remete um pouquinho da teoria do Jung, que fala dos arquétipos e dos arquétipos como persona. Então, os termos, eles se relacionam, mas para mim tem muita semelhança das duas coisas, tá? Arquétipo e persona nada mais são do que o resumo das características de perfil de pessoas, basicamente. Uhum, sim, sim. Bom, veja se eu respondi, Lucas, tá ok. Avançando aqui um pouquinho, eu trouxe para vocês também uma representação das camadas do Design Thinking. O que significa isso? O Design Thinking, ele tem uma ampla atuação. Inicialmente, até inclusive aqui no Brasil, o Design Thinking ficou muito conhecido, especialmente na área de marketing e de tecnologia, tá? Que seriam aí, especialmente questões da área de interação que a gente tem ali no gráfico, tá? Mas o Design Thinking, ele pode atuar em diversas outras camadas ou áreas, tá? Então, a gente tem a área gráfica, que seria de comunicação visual, de como pensar a comunicação visual através do Design Thinking, a área industrial, pensando, sim, desenvolvimento de novos produtos, a área da interação, que o Richard coloca como área de serviços, tá? De prestação de serviços. E nos sistemas, é onde a gente tem aí culturas organizacionais sendo transformadas e direcionadas através da abordagem do Design Thinking. Tá? Então, a amplitude de atuação do Design Thinking, ela é bem grande e tem aí uma flexibilidade de atuação bem bacana que cabe em qualquer contexto. Uhum. É isso mesmo. Eu só queria complementar um pouquinho, Bia, falando aí dos três valores, né? A gente tem a empatia, que é a capacidade da gente pensar pelo ponto de vista da outra pessoa, né? Que não é tão simples assim. Quando você defende algo que você acredita, é muito fácil você argumentar e debater e pensar através desse viés que para você faz sentido. Agora, quando você tem que defender o ponto de vista de alguém que não necessariamente é o seu, aí a história fica um pouquinho diferente. Então, o segredo do design thinking está em colocar em prática esses três valores aí, a colaboração também. E a gente fala da colaboração dentro do design thinking em equipe interdisciplinar. Por que eu estou falando isso? A gente tem normalmente a ideia de equipe multidisciplinar. Qual que é a diferença, Juliana?
Quando eu falo em equipe multidisciplinar, eu falo de especialistas que vão trabalhar junto, defendendo cada um seu ponto de vista. Quando eu falo em equipe interdisciplinar, eu estou dizendo que essa equipe flutua de uma especialidade ou de um conhecimento para outro, para conseguir, em colaboração, pensar no ponto de vista do usuário. Tá? Então, só ressaltando um pouquinho a questão da colaboração, quando a gente tem uma equipe de projeto que vai fazer uso do design thinking, essa equipe precisa ser uma equipe interdisciplinar. E a experimentação que eu também entendo que, além da elaboração de protótipo e teste, que aí é a experimentação na veia, né? Todo o processo do design thinking, ele é experimental, porque a gente aprende fazendo. Tá? Então, os valores, eles estão muito enraizados desde o início do processo do design thinking. Tá? Então, é importante ressaltar tudo isso, porque quem tiver a oportunidade, quiser conhecer melhor a ferramenta, possivelmente vai vivenciar esses três valores de uma forma muito bacana. Você quer falar, Bia, dos critérios? Uhum.
Ah, foi nossa, não. Sim, Stanford. É. Sim. Uhum. Verdade. Uhum. E- Uhum. É uma incubadora mesmo, né? É uma incubadora que é isso, ela é aquecida, ela tem ai, ela tem a parte interna dela é um mecanismo que sai para poder ser aquecido na água quente, já que não tem eletricidade. E aí
se aquece essa bolsa que vai dentro da incubadora. Então, aquece a bolsa e a bolsa, depois de aquecida, é colocada dentro da incubadora e consegue manter os bebês aquecidos por até 4 horas. É. Sim, sim. Uhum. Sim, sim. E aí, eu não me lembro agora, não vou me lembrar da frase exata, tá, gente? Mas até pegando o gancho nisso que a Bia falou, de repensar, eles tinham um desafio inicial de construir uma incubadora que custasse 1% do valor da incubadora padrão. Quando você entra no processo do design thinking, lembra que a gente tem que considerar as pessoas no centro do processo e a necessidade das pessoas. Quando a gente está ali na etapa de ponto de vista, de redefinir o desafio, a gente reconstrói essa pergunta com base na persona que a gente quer atender. Tá? Eu não vou me lembrar exatamente da pergunta desse case da Embrace, mas só para vocês entenderem um pouquinho, seria mais ou menos assim, tá? Como podemos auxiliar a Joana a aumentar as chances de sobrevivência dos seus bebês? É mais ou menos isso.
Exatamente, exatamente. Eu tenho alguns vídeos aqui, eu vou pegar, tem um depoimento de uma das moças que foi atendida pela Embrace, eu vou pegar o vídeo aqui, eu mando o link no chat para vocês já já. Vamos seguindo aqui e depois só me lembrem de mandar esse link aí para vocês. Sim, é isso aí, é isso aí. Bom, vamos lá. Vindo um pouquinho agora para a nossa realidade, o nosso cenário de pandemia. Como é que a gente relaciona o nosso cenário de Covid-19 com a possibilidade do design thinking? Eu trouxe aí alguns contextos aí do problema da Covid para a gente falar um pouquinho e começar a pensar nesse cenário atual através do pensamento do design. Então, nós temos aí um primeiro ponto, que é a velocidade de contaminação, que eu acho que nesse momento é um dos principais gargalos que nós temos, pensando aí que a gente não tem, existe a falta da rastreabilidade, então a velocidade da contaminação é muito maior do que a nossa capacidade de rastrear o vírus e identificar as pessoas que estão contaminadas. A inexistência de uma vacina que possa eliminar o vírus e, por último, e não sei se mais ou menos importante, as dificuldades econômicas que são consequência da única medida eficiente que a gente conhece até o momento, que é o isolamento social. Tá? Então, nós temos aí um parâmetro de complexidade mediante o Covid-19. E é exatamente dentro da complexidade que o design thinking pode atuar. Pensando aí esses quadrantes que eu coloquei para vocês, eu formulei 3 perguntas, tá? Para a gente começar a pensar, entender um pouquinho melhor como é que a gente olha para o problema, tá? Uma coisa importante, quando a gente tem um problema complexo e a gente começa a investigar esse problema, fazer o entendimento desse problema, que é a primeira etapa ali do design thinking, se eu quiser pensar no problema como todo, considerando todas as variáveis complexas que ele tem, a gente não consegue chegar em lugar nenhum. Então, a gente divide os problemas e começa a abordar o problema em fatias para ficar um pouco mais possível de entender o problema. Tá? Então, eu coloquei 3 questões iniciais aqui para a gente começar a pensar no design thinking dentro de tudo isso. Então, a primeira pergunta, como podemos minimizar a transmissão do Covid-19? A segunda pergunta, como podemos auxiliar os profissionais de saúde a atravessarem esse momento? E a terceira pergunta, como podemos contribuir com recursos e insumos necessários para preservar a saúde das pessoas? Percebam que a gente tem nessas 3 perguntas um cenário ainda muito amplo, tá? Essas perguntas são apenas diretrizes iniciais para fazer a gente pensar a respeito do problema, tá? Bia, quer passar o próximo, por favor? Que daí eu já vou entrando no entendimento. Então, a gente sempre... Oi, pode falar. Uhum. Isso. Então, dentro dessas questões que a gente colocou aí como exemplos para a gente iniciar o design thinking,
Eu trago aí para vocês, só para a gente retomar um pouquinho do entendimento, as etapas do Design Thinking, o duplo diamante, né? Então, a gente vai falar nesse momento do entendimento do problema, tá? Que é essa fase inicial que está em azul. Então, a gente vai agora ter uma breve explanação de como é que funciona o Design Thinking para pensar problemas complexos. Bom, acho que uma das ferramentas mais usuais do processo de investigação do problema é a matriz CSD. Vocês podem acompanhar aí comigo. Nós montamos essa matriz. O que significa CSD, né? Porque a gente tem o hábito de abreviar e colocar nome complexo para algumas coisas que são tão simples, né? Então, CSD é certeza, suposição e dúvida, tá? Nessa matriz, nós dividimos as informações que nós temos, ou o que a gente acredita que tem, ou as nossas dúvidas, para começar a representar visualmente as informações do problema, tá? Então, o que é certeza? Até esse momento, eu coloquei ali na matriz, até o momento, o isolamento social tem sido a medida mais eficaz na redução da velocidade de transmissão. Segunda certeza, no Brasil temos cerca de 6 mil casos, o slide, óbvio, está desatualizado, eu vi há pouco na internet que acho que já passam de 7 mil, mas ok, com mais de 200 óbitos aqui no Brasil. E nós temos também a evidência de que 150 mil pessoas já foram curadas da Covid-19 em todo o mundo. Então, quando a gente fala em certeza, a gente fala em índices, indicadores, fatos, tá? Cuidado com essa certeza para não colocar aquilo que eu acho que é como certeza, tá, gente? Então, eu tentei trazer algumas informações aí que representam números e fatos, tá? Nós temos como suposição. Aqui na suposição é aquilo que a gente acredita, que a gente acha, mas que ainda precisa ser investigado. Então, a gente tem como suposição que é possível que a cloroquina auxilie no tratamento da Covid-19, especialmente dos casos mais graves. Acredito que os profissionais de saúde não terão, está escrito errado, não terão insumos necessários para se proteger, como máscaras, aventais e luvas. Acho que a gente começa a se deparar com essa situação. Sim, infelizmente, né? Talvez os profissionais de saúde necessitem de apoio psicológico nesse momento. A gente sabe que na Itália, por exemplo, os profissionais de saúde, de uma forma geral, estão trabalhando em jornadas excessivas de trabalho, enfim, mergulhados no atendimento a essas pessoas e que tipo de sofrimento esses profissionais de saúde estão tendo que lidar nesse momento. Então, talvez eles precisem desse apoio psicológico. Podemos usar a nossa empatia e colaboração para propor ideias e prototipar soluções? O que a gente pode contribuir para esse problema? Será que a gente consegue pensar em alguma coisa? Será que a gente consegue auxiliar na produção de máscaras, aventais? De que forma? Enfim, são suposições. Muitas pessoas não têm seguido a orientação da quarentena. Gente, aqui, vou abrir um parênteses aí. Eu nunca vi tantos idosos quebrando regra. Nunca vi. Hoje eu vi, eu precisei ir no mercado para fazer a compra de pelo menos 15 dias, e é absurdo a quantidade de idosos na rua. Eles simplesmente
estão curtindo, eu acho, infringir as regras, né? Virar vida louca a essa altura da vida, né? E, enfim, muitas pessoas não estão cumprindo, seguindo a orientação de isolamento. Essa é uma suposição. Os testes rápidos podem apresentar um falso negativo. Tá? Então, o Ministério da Saúde recebeu ontem a primeira leva dos testes rápidos, acho que 500 mil testes, mas eles podem apresentar um falso negativo. O que, que seria isso? A pessoa que está infectada, mas não apresenta sintoma, pode ter um resultado negativo. Tá? Então, é uma suposição, uma possibilidade. E não sabemos ao certo o número real de casos. Tá? A gente não tem, como eu falei, da dificuldade de rastreabilidade, então a gente não tem aí o número real, a gente não sabe que informação seguir ou não. Então, essas são algumas suposições que nós colocamos aí para a gente começar a pensar a problemática. E como dúvida, nós temos aí: será que o clima tropical nos auxiliará no combate à doença? É uma dúvida. É possível produzir insumos em larga escala com uma força-tarefa dos profissionais que estão desempregados ou das pessoas que estão paralisadas em seus trabalhos por conta da própria Covid? A jornada de trabalho dos profissionais de saúde será suficiente para atender a demanda de pacientes quando a gente estiver no pico da pandemia? Como os trabalhadores de serviços essenciais lidam com esse momento? Então, como é que os trabalhadores que estão nos mercados, como é que os caminhoneiros, enfim, como é que as indústrias alimentícias estão lidando com esse momento? O que a gente pode ter de entendimento disso? E também uma dúvida: conseguiremos testar toda a população? Né? Aqui, gente, é uma das ferramentas do Design Thinking que a gente utiliza para jogar as informações. Então, tudo que vier à nossa cabeça, do que a gente acha ou do que a gente tem dúvida, e as certezas de fontes, por exemplo, jornalísticas que a gente foi buscar para ter nessa matriz e facilitar o nosso entendimento sobre o problema. Tudo bem até aqui? Vocês estão conseguindo entender? Tá claro? Sim. Uhum, uhum, é,
Uhum. É isso aí, é isso aí. Então, a gente está começando aí o processo de entendimento do problema com essa primeira ferramenta que é a matriz CSD. E aí, gente, pode falar, Rodolfo? Uhum. Isso aí, isso aí. E aí, gente, eu queria propor para vocês uma ideia aqui de vocês participarem de uma forma mais ativa com a gente e experimentarem um pouquinho do que é o Design Thinking. Eu sei que algumas pessoas aqui já conhecem um pouquinho, já participaram de imersão comigo, mas eu queria provocar um pouquinho essa reflexão em vocês. Então, nós pensamos num brainstorming, tá? Eu vou propor para vocês um brainstorming. Só que não é um brainstorming para pensar solução, tá? O que seria esse brainstorming? Eu quero que vocês contribuam também com certeza, suposição e dúvida, tá? Qual que é a ideia do brainstorming primeiro? Regras, né? Não fazer julgamentos ou críticas do que cada um está colocando. Uma pessoa conversa por vez. Então, quando vocês forem aplicar o brainstorming na empresa de vocês ou em algum projeto de vocês, cuidado com isso. Estabeleça essas regras primeiro para a gente não ter conflitos mais acentuados durante o brainstorming, porque eles podem acontecer. Quantidade importa sim. Então, quanto mais informações a gente tiver, nesse caso, não ideias, não soluções, mas quanto mais informações do problema a gente tiver, melhor. Construa sobre a ideia dos outros. Então, essa é a colaboração. Então, a gente não critica a ideia, a gente constrói ideia com as ideias dos outros, complementa a ideia dos outros. Encorajar ideias doidas, né? O que a gente falou aqui inicialmente. Não julgue as suas próprias ideias, coloque isso para o grupo, encoraje as ideias doidas dos seus colegas também. Porque quando a gente constrói sobre essas ideias doidas, elas já não são mais tão doidas assim, e aí começam a fazer sentido, tá? Sejam visuais, então, uma das recomendações é escrevam, para as ideias não fugirem, para a gente não se perder no pensamento. Então, escrevam tudo o que vier na cabeça de vocês. E mantenham o foco, tá? A gente tem que lembrar sempre para quem a gente está pensando em atender, para não perder isso de centro de solução, tá? Como a gente falou, o design thinking
ele é centrado no ser humano, mas ele é centrado no ser humano que não sou eu. Eu não estou fazendo a solução para mim. Então, eu preciso pensar sempre no usuário e manter o usuário no foco no momento que eu estou no brainstorming para pensar a solução de ideia, tá? Então, essas são as regras básicas do brainstorming. A minha proposta, então, é vocês, eu vou dar 2 minutinhos para vocês contribuírem com certezas, suposições e dúvidas. Vão escrevendo aí no chat, coloquem na frente o que é certeza, o que é suposição, e na sequência escrevam aí a contribuição de vocês. Podem pesquisar no Google, enfim, recorram aí ao oráculo do Google e vamos compartilhando informação para a gente enriquecer essa matriz CSD e poder construir isso junto. Vou dar 2 minutinhos, então, vão escrevendo aí no chat. Enquanto isso, eu vou pegar aquele vídeo da Embrace que eu falei para vocês para compartilhar também, tá? Podem ir escrevendo aí, gente. É isso aí. Sim, sim. É, sim, eu vou anotando aqui para compartilhar com vocês depois como é que ficou aí as sugestões de vocês e como é que a gente vai unificando as informações. Cloroquina. É, uau, eu tô. É, uhum, isso mesmo. Hum, vamos lá.
A ideia é, gente, na verdade, o desafio é não só não pegar coronavírus, mas não ficar doente. Uhum. Sim, sim. Mandar para o Mandetta. Ah, verdade, verdade. Sem qualquer questão política envolvida, acho que vale o elogio para ele. O Covid-19, assim como muitas outras doenças, sofre desinformação em relação ao seu controle e tratamento, beleza? Estou copiando aqui, gente, porque eu vou mostrar já já para vocês uma matriz. Ah, é porque já, certeza que já passou. Sim, sim, eu só estou terminando de copiar aqui as últimas para poder compartilhar. Sim,
Sim, sim. Agora eu fiquei curiosa também. Queria saber se alguém já aplicou design thinking, já faz uso da metodologia, enfim. Não, você é café com leite. Uhum. Aham. Uhum. É, legal. Gente, eu vou então compartilhar ah, o, a tela com vocês para mostrar um pouquinho. Na verdade, essa já seria uma outra ferramenta, mas só para sinalizar um pouquinho para vocês como é que a gente pode flutuar aí com as informações e organizar as informações para aprofundar no entendimento do problema. Eu vou compartilhar aqui então, abrir para vocês. Ok, tela inteira. Vocês estão vendo a minha tela? Sim?